Boa noite, eu me chamo Ana Luísa e eu faço parte da Escola Dom Joaquim, da turma terceira 5, onde eu vou apresentar 8 perguntas sobre o racismo, que foi falada na nossa live que tivemos. A primeira pergunta seria: no Brasil, só existe racismo velado? Pelas minhas pesquisas, sim, pois o racismo velado é como uma brincadeira ou até mesmo uma rotina. Pois muitos brasileiros são racistas por causa da família, isso já vem dos pais. Como piadas, tipo, isso é coisa de nego. Ou até mesmo nomes para comidas, onde esses nomes já foram alterados, como teta de nega e a nega maluca. Por que ainda utilizar o conceito raça? Bom, a palavra raça não deve ser utilizada para dizer que existe diversidade humana. A palavra raça não tem base científica, ela foi usada para exagerar os efeitos das diferenças parentes, ou seja, físicas. Quais são os lugares onde o negro é indivisibilizado? Eu peguei 2 exemplos, onde a Lia Schuckman fala: quando as pessoas falam que o cabelo liso é mais bonito e que o cabelo crespo é ruim, elas utilizam o conceito de raça para falar que há superioridade de um grupo em relação ao outro, afirma Lia Schuckman, psicóloga social e pesquisadora da Universidade de São Paulo. Para Maria Aparecida Silva Bento, doutora e psicóloga social pela Universidade de São Paulo e coordenadora do Centro dos Estudos de Relação de Trabalho e Desigualdades, racismo tem uma dimensão cotidiana que faz o ser naturalizado e cujo contexto pode dificultar ainda mais o seu comportamento. Quando um empregador ou uma empregadora fala algo para o subordinado, há uma situação hierárquica anterior à situação a que contribui para moldá-la, por meio de ser demitido. O empregado não fala. Mas são situações que se passam despercebidas para quem sofre racismo, mesmo que a pessoa não fale, pontue. Apesar do Brasil ser um país de maioria negra, como essa maioria é representada em diferentes espaços? Bom, infelizmente a maioria negra não muda muito, pois o ato de racismo ainda é presente. O próprio negro comete o racismo com ele mesmo. Porém, contudo, a maioria dos empregados são brancos. Eu peguei 2 exemplos de racismo, no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, o racismo tem sido um grande problema desde a era colonial. Uma pesquisa publicada em 2011 indica que 63% dos brasileiros consideram que a raça interfere na qualidade de vida dos cidadãos. Para a maioria dos 15 mil entrevistados, a diferença entre a vida dos brancos e de não brancos é evidente do trabalho. 71% em questões relacionadas à justiça e à política, e 68% em relações sociais. Já nos Estados Unidos, o racismo e a discriminação étnica têm sido um grande problema desde a época colonial, no mesmo que o Brasil. Privilégios de direitos legais ou socialmente sancionados eram dados aos estadunidenses brancos, mas não eram considerados nativos americanos, afro-americanos, asiático-americanos e latinos. Qual a relação do racismo com a pandemia atual do Covid-19? Bom, pelas pesquisas, 75% dos mais pobres são negros, no caso, influenciando as mortes de negros, pois a questão do dinheiro gera plano de saúde. Nisso, a maioria da população que tem plano de saúde são brancos. Racismo que eu já presenciei ou já ouvi falar? Bom, já vi muitos, desde na vida real até nos quadrinhos, desenhos animados e filme. Eu já ouvi falar de que um homem estava entrando numa farmácia, um homem negro, e tinha um homem branco também. E eles tinham segurança nessa farmácia. Eu acho que bastante gente já ouviu falar dessa história, porque é bem comum também isso acontecer, que o segurança ficou supervisionando, mais de olho no homem negro, pela sua raça, pela sua cor. E enquanto o branco também estava no mesmo local, só que comprando outras coisas. O homem negro estava olhando, observando, enquanto o homem branco saiu, comprou e saiu, e o homem negro também. Após olharem nas câmeras, eles viram que o homem branco colocou coisas na sacola antes de passar no caixa. No caso, no Brasil é muito disso. Eu também já vi várias pessoas, assim, no mercado mesmo, não atenderem ou em loja. Eu já vi muito disso, porque isso vem de geração, né? Não é culpa da pessoa. A pessoa foi ensinada assim. Bom, o que te impressionou mais na live?
Me impressionou que a maioria dos alunos abraçam essa ideia de não existir mais racismo. As pessoas, onde todos se interessam e têm opiniões diferentes, mas, porém, pensando o mesmo, e não existiu racismo. Que a maioria dos alunos, eles abraçam a ideia e sempre tentam ajudar o próximo que cometem racismo.